Em tempo recorde, Vasco da Gama Em um tempo recorde, o Vasco da Gama fecha a contratação do atacante argentino de 34 anos de idade, artilheiro do último campeonato nacional, Pablo Veguete. O atacante é esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar um contrato de 2 anos com o Gigante da Colina. E é claro, neste Boa Noite Gigante, no último vídeo desta quarta-feira bastante agitada, iremos trazer todas as informações sobre esse novo reforço, a última contratação do Vasco da Gama até esta janela de transferências. Por que, torcedor? É a última desta janela. Até o dia 25 de agosto ainda vem mais por aí. Com atletas livres no mercado, o Vasco cairá de cabeça e buscará reforços para esse atual elenco. O grande foco é o atacante Diego Costa e um camisa 10. E é claro, neste Boa Noite Gigante também iremos trazer novidades a vocês, pois mesmo diante da contratação do atacante argentino Pablo Veguete, o Vasco seguirá negociando com o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. E a gente vai trazer tudo isso, além dessas muitas outras informações aqui a vocês sobre o novo atacante, sobre negociações, sobre atitude no mercado, sobre Vasco e Grêmio nesse próximo domingo. Um Boa Noite Gigante agitado e você, como bom torcedor vascaíno, não poderá piscar para não perder nada. Porém, antes de começar esse vídeo, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui do canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, se você está aqui chegando pela primeira vez e é claro, ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrito, inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. É uma palavra simples, você não precisa se cadastrar, você não precisa pagar nada, você não perde tempo, é rápido. Desce aí o dedinho ou o mouse, clique nessa palavrinha inscrever-se, você será um inscrito do nosso canal. Falta poucos para chegarmos aos 104 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação. Deixe o seu like no vídeo e deixe nos comentários. Pablo Veguete é um bom nome para o sistema ofensivo do Vasco? Coloque aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar primeiramente este Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, falando sobre treinos, porque além de um dia agitado no CT Moacir Barbosa, internamente para finalizar as tratativas pelo atacante argentino Pablo Veguete, foi um dia também agitado de treinos, mais uma sessão de treinamento visando a partida desse próximo domingo contra a equipe do Grêmio em São Januário. O Vasco hoje realizou mais um treino, realizará mais um treino quinta, sexta-feira, sábado e enfrentará a equipe do Grêmio nesse próximo domingo. Um jogo importantíssimo de Campeonato Brasileiro, um jogo que pode não mudar a vida do Vasco na tabela, mas uma vitória diante de um Grêmio que hoje é semifinalista da Copa do Brasil. Hoje é um time que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, uma equipe confiante, inclusive treinada pelo técnico Renato Gaúcho, que neste momento está na 4ª colocação do Brasileirão. Com toda certeza não mudará a situação do Vasco, mas trará confiança para dentro desse elenco. É uma vitória importante que pode virar a chave. Eu venho conversando diariamente com muitos torcedores e hoje, inclusive, eu falei com um. Cara, a gente precisa só de uma vitória. O Vasco, na minha opinião, claro, tem riscos de cair, mas não cai. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Posso estar me iludindo, mas eu acho que o Vasco não cai para a 2ª divisão. Não consigo ver esse cenário. E acredito eu que uma vitória vira a chave desse elenco. Porque sabemos que o time do Vasco não é ruim. É um time com limitações, assim como o América Mineiro tem suas limitações, assim como o Coritiba tem suas limitações, assim como Bahia, Goiás, Santos, Corinthians, Cuiabá, que hoje nesse momento no Brasileirão está na 9ª colocação, tem suas limitações. O grande problema hoje do Vasco é emocional. Então precisa de uma vitória contra um grande time para essa confiança ser retomada. E esse jogo de domingo contra o Grêmio poderá ser essencial, pois uma vitória contra o Grêmio, mesmo que com público parcial em São Januário, e logo após enfrentar o Grêmio, enfrentando o Red Bull Bragantino fora de casa, conseguindo conquistar um empate e voltando para jogar aqui no Rio de Janeiro novamente contra o Atlético, já com público, lotando o São Januário, pode ser sim uma virada de chave nesse retorno de Campeonato Brasileiro. Então é um jogo importante, um jogo que o Ramon Dias vai com força máxima e, é claro, poderá contar com o seu primeiro reforço, poderá contar com um atacante. Esse nome, torcedor vascaíno, é exatamente ele.
O atacante argentino de 34 anos de idade, Pablo Veguete, jogador que nestas últimas 4 temporadas vestiu a camisa do Belgrano da Argentina, desembarca no Rio de Janeiro amanhã, nesta quinta-feira. O atleta chega à cidade carioca para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Cruz Maltino. O Vasco assina um contrato com ele de 2 anos e pagará ao clube argentino $1 milhão parcelado em 3 vezes. Nesse momento, $1.100.000, trazendo para a nossa cotação atual algo em torno dos R$5.300.000. Então o Vasco pagará em 3 parcelas, R$1,5 milhão, R$1.600.000 a cada parcela. Essa é a informação que nós temos, um jogador que foi pedido pelo próprio técnico Ramon Reu Dias. Eu recebi essa informação, eu dei uma olhada depois, mas eu recebi essa mensagem do empresário do jogador por volta de 10 horas da manhã, ele me confirmando que já estava fechado, e eu logo após, ver essa informação, eu perguntei para ele: o Ramon Dias teve influência nas tratativas? E ele me respondeu: muita influência. Foi uma peça importantíssima. Ele confirmou que o técnico argentino foi essencial para as negociações entre o clube argentino Belgrano e Vasco da Gama por Pablo Veguete. Teve influência importante o nosso técnico, e aí vemos, como é importante ter um treinador influente na beirada de campo. Assim como o Ramon Dias estava sendo influente na contratação lá do zagueiro paraguaio Robert Rojas diretamente com o River Plate, porém no final, infelizmente, o Vasco acabou não andando com as negociações. Novamente agora, com o atacante argentino Pablo Veguete, Ramon Dias também foi super influente nas tratativas. E acabamos de ter informação aqui, é urgente, é rápido. Chegada do Veguete está prevista para as 9h25 da manhã dessa quinta-feira. Vou tentar ir lá amanhã no aeroporto, receber o Veguete, quem sabe trocar uma palavra com ele e trazer tudo em primeira mão aqui no nosso canal. Ele assinará, só para trazer bem claro, um contrato com o Vasco da Gama até junho de 2025. No Belgrano ele recebia aí algo em torno dos R$120 mil mensais, e a expectativa é que o salário dele venha aumentar um pouquinho. Acredito eu, isso é mais uma opinião do que uma informação. É claro, a parte que ele recebia R$120 mil no Belgrano é uma verdade, é uma informação, mas como a gente não tem acesso ainda ao contrato do jogador, acredito eu que Veguete deve receber entre 200 a 300 mil reais aqui no futebol carioca. O Vasco já registrou Pablo Veguete na FIFA e na CBF, o atacante foi regularizado em tempo recorde e o anúncio sairá entre hoje e amanhã do atacante. Então a chance é real de estar gravando aqui esse vídeo, o Vasco do nada a anunciar aqui o reforço argentino como a nova contratação do Gigante da Colina. E só 2 parênteses aqui, rapidamente, para falar com vocês. A influência que teve técnico Ramon Reu Dias nas tratativas. A importância de termos um técnico influente no mercado. Pois assim como aconteceu com o Pablo Veguete, isso aconteceu com o Sebastião Ferreira, que ele foi lá no Houston Dynamo, foi lá no atacante paraguaio para negociar com o jogador. Ele fez isso com o Bruno Prached. Após uma partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo, ele foi sentar com o Bruno Prached aqui no Rio de Janeiro para falar sobre o projeto do Vasco, tentar trazê-lo ao Vasco da Gama. Isso também aconteceu com vários outros atletas aí que ou entraram em negociações com o Vasco ou chegaram ao Gigante da Colina. Isso é uma influência, isso é a importância de ter um técnico influente dentro das 4 linhas, ou aliás, fora das 4 linhas. Então, talvez, se o Vasco da Gama, em nome do Paulo Brax, não tivesse colocado lá no final do ano passado o Barbieri no cargo de técnico e tivesse colocado um técnico mais experiente, com mais bagagem, num projeto importante de reformulação do Vasco, hoje talvez não poderíamos estar passando por essa situação. Volto a repetir, ainda faltam 22 rodadas de Campeonato Brasileiro para o Vasco, já que temos um jogo atrasado. Então, acho que o Vasco pode sim, muito tranquilamente, aliás, 23 rodadas, pode muito tranquilamente sair dessa situação. Mas, meus amigos, pode sair com sofrimento. Talvez, se tivéssemos um técnico mais experiente na beirada de campo desde o início, hoje as coisas estariam muito mais tranquilas. E outra coisa, além da influência, o outro parêntese que eu quero abrir: quem quer, consegue. Essa desculpa de que não há tempo, essa desculpa de que não há dinheiro, essa desculpa que não tem como, é mentira, é falácia. Quem quer, consegue. O Vasco em menos de 24 horas conseguiu regularizar um jogador em tempo recorde. A gente foi dormir ontem, sem nada acontecendo, poucas especulações, a gente acordou hoje com tudo já adiantado. Então quem quer, consegue. Para com essa palhaçada de que não dá, de que não vai conseguir, de que não há tempo hábil, de que há garantias bancárias e o Vasco não quer entregar. Isso é falácia, isso é desculpa. Quem quer, consegue. O Belgrano pediu garantias bancárias ao Vasco, mas o Vasco entregou. Alta Diários de Córdoba, o Vasco não quis entregar. Então, quem quer, consegue.
Pablo Veguete é o novo reforço do Vasco da Gama. E pontos importantes aqui a trazer a vocês. Tô vendo muita gente falar, caraca, Lucas, Pablo Veguete, pô, a gente sonha com o Diego Costa e acorda com o Pablo Veguete. Número 1, Pablo Veguete não influenciará na chegada do Diego Costa. Paulo Brax estará indo a Madrid para negociar com o atacante nessas próximas horas. O que eu tenho a falar aqui também com vocês sobre o próprio atacante. O Pablo Veguete, falo aqui com certeza, com convicção, será um nome importante para o Vasco da Gama nesse momento de Campeonato Brasileiro. O Vasco tem pela frente mais 23 rodadas de Brasileirão. O Vasco tem pela frente mais 69 pontos em disputa. Dá para permanecer na Série A. Dá para continuar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São 69 pontos em disputa e o Vasco precisará conquistar 36. É quase que 53% de aproveitamento. Dá para permanecer, torcedor. E Pablo Veguete será um nome importantíssimo para dar pontos ao Vasco da Gama. O Belgrano terminou o Campeonato Argentino na 13ª colocação, no meio de tabela. Terminou o Campeonato Argentino à frente de clubes como Vélez Sarsfield, Independente, que é o maior campeão do continente sul-americano em tom de copas, de títulos internacionais, é um grande campeão. Então o Belgrano terminou numa posição boa. Foram 27 pontos conquistados pelo clube argentino no Campeonato Argentino. Sabe o que eu tenho a te falar? Com relação à entrega, o Veguete foi responsável diretamente por 22 pontos daqueles que Belgrano conquistou. Ou seja, olha a influência que esse cara tem dentro do clube argentino. Volto a repetir a vocês para ser mais exato. Belgrano conquistou nesse campeonato argentino, perdão, falei 27, só para corrigir, 36 pontos. Pablo Veguete foi influente, teve influência direta em 22 pontos dos 36 disputados que o Belgrano fez. 7 vitórias e um empate foram nas costas do Pablo Veguete. O jogador, aliás, o clube argentino marcou 20 gols na competição e 14 tiveram participações diretas do jogador. Olha só o nível de Pablo Veguete. Dos 20 gols marcados pelo Belgrano, 14 tiveram participações diretas, 13 em gols e uma assistência. O Veguete sozinho fez Belgrano conquistar 22 pontos no campeonato. E aí eu te pergunto, não é de jogador como esse que o Vasco precisa? O Vasco não precisa pontuar? Teremos agora um atacante que entrega pontos. Pode não ser o 9 dos sonhos, mas é um atacante que foi responsável por dar 22 pontos ao Belgrano no Campeonato Argentino. E outra, um jogador, aliás, um torcedor do Belgrano, um torcedor do clube argentino, falou sobre o Pablo Veguete nas redes sociais ao ser perguntado. Ele falou assim, ó, ele é o melhor cabeceador da Argentina. Com os pés ele tem limitações, mas se eles, no caso jogadores do Vasco, se encarregarem de dar-lhes as bolas corretas, farão com que comemorem muito. Baita jogador, centroavante, de 1,87 m, um exímio cabeceador, artilheiro do Campeonato Argentino. Esse é o atleta que chega ao Vasco. Não é o 9 dos sonhos, mas é um 9 que entrega pontos, entrega com gols. E é isso que Vasco da Gama precisa. Tá animado, torcedor? Posso te falar? Tô animado pra caramba. O Vasco não tem um cabeceador nato, o Vasco não tem um exímio camisa 9 e Pablo Veguete chega com essa ambição de ser o camisa 9 do Gigante da Colina. Deixe aí a sua opinião nos comentários se você tá animado com a chegada do atacante argentino. E só pra abrir outro parênteses aqui, antes de entrarmos no assunto sobre Diego Costa, que eu tenho certeza que é o que você quer ouvir, a expectativa é que Galarza possa estar chegando no clube argentino. Informação aí que tivemos nessas últimas horas, através aí do True Studio, uma revista, né, digital do futebol sul-americano, confirma que de forma paralela, ou seja, não tem ligação essas duas tratativas, Belgrano vai tentar um empréstimo de Matias Galarza, volante da seleção paraguaia que tem poucos minutos no Vasco. O Vasco hoje já estourou a sua cota de estrangeiro, tem Medel, tem Pumita, tem Orediano, tem Capasso, tem agora, né, Paulo Veguete, tem Sebastião Ferreira, tem muitos jogadores estrangeiros dentro do seu elenco, como o próprio Galarza também, Carabarral. Então é importante o Vasco liberar atletas estrangeiros para que outros inclusive possam chegar. Exatamente por esse motivo a expectativa é que o Vasco empreste Matias Galarza. É uma corrida contra o tempo também para liberar esse jogador ao Belgrano, clube antigo de Pablo Veguete. Mas estou muito animado aí com a chegada desse atacante que entregou muitos pontos a Belgrano no Campeonato Argentino e acredito sim que poderá também entregar muitos pontos ao Gigante da Colina. Deixe a sua opinião, torcedor. Tá animado com o atacante? Coloque aí nos comentários. E é claro, falar sobre Diego Costa.
Porque, meus amigos, a janela fecha hoje às 11h59 para jogadores para transferência entre clubes. Porém, para atletas livres no mercado, a janela seguirá aberta. Só se fecha no dia 25 de agosto. E aí que entra Diego Costa. O Vasco, durante esse período, até o dia 25, buscará tanto um camisa 9 quanto um camisa 10 para reforçar o seu elenco. Há muitos nomes livres no mercado. Porém, já te adianto, um desses camisas 10 que o Vasco buscou, negociou, formalizou proposta, era o Manuel Lanzini. Porém, hoje o atleta argentino foi anunciado oficialmente como novo reforço do River Plate. Então é menos uma opção que o Vasco terá no mercado da bola. E com isso buscará outras opções como camisa 10. Mas o nosso foco hoje fica para o camisa 9. Fica para Diego Costa. O que temos a trazer a vocês sobre Diego Costa? Informação da Rádio Itatiaia, nesta tarde de quarta-feira, esclarece a situação envolvendo esse atacante brasileiro e o Cruz Maltino. O que temos a trazer a vocês, torcedor, inclusive em um contexto completamente geral sobre a situação do atacante de 34 anos de idade. Fez essa última temporada vestindo a camisa do Wolverhampton. Com relação a números, de fato, não foi bem. Foram aí 13 partidas com a camisa do clube inglês e apenas um gol marcado. Aliás, 25 partidas com a camisa do clube inglês e apenas um gol marcado. Com a camisa do Atlético Mineiro, em 2021, foram 19 partidas e 5 gols marcados. Números até bons. O Diego Costa não é esse atacante paradão, pesado. Ele é um atacante muito móvel, esse atacante que gosta de vir buscar a bola no sistema de meio campo, gosta de enxergar o jogo de frente. É muito mais um papel de segundo atacante do que esse papel de pivô, como chega aí o Pablo Veguete. É um exímio cabeceador, é um exímio finalizador pelas qualidades que tem, mas não tem essa característica de ser um atleta paradão, ser um pivôzão. Gosta de sair para o jogo, gosta de enxergar o jogo de frente. Então não se enganem, já falo aqui. Se você estiver buscando o Diego Costa, e tragam-o para vestir a camisa 10, para dar esse projeto de liderança do Vasco da Gama, dar a braçadeira de capitão, fazer com que o Diego Costa se torne um ídolo. Essa é a minha opinião. Isso não impede que o Vasco traga um camisa 10 no mercado, mas eu vejo o Diego Costa vindo para vestir a camisa 10. Projeto, acredito eu, que o Vasco da Gama dará para Diego Costa, para ele se tornar um ídolo do Vasco. O Vasco fez uma primeira proposta por ele, um salário na casa de 1 a 1,5 milhão de reais até dezembro de 2025, um contrato de 2 anos e uma bonificação de 1,5 milhão de reais caso o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Um projeto fechado. E o Paulo Brax, nesse momento, tem o interesse de ir até Madrid para entregar às mãos do Diego Costa o projeto com mais detalhes. Esse é o objetivo, né? Essa é a informação que temos. E aí você pode se perguntar, pô, Lucas, então Pablo Veguete vem e Diego Costa seguirá vindo ou impede as tratativas? Meus amigos, Pablo Veguete vem a pedido do Ramon Dias, mas Diego Costa é um projeto do Vasco da Gama. O Vasco irá buscar Diego Costa. Inclusive, adianto aqui a vocês, Vasco, assim como fez com Pablo Veguete, quer fechar com o Diego Costa em tempo recorde. O Vasco trouxe Pablo Veguete para que domingo ele esteja em campo contra o Grêmio. Diego Costa não dará para isso acontecer, mas a expectativa é que contra o Red Bull Bragantino, lá na semana que vem, Diego Costa esteja à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Essa é a informação que nós temos, que o Vasco pretende acertar com o Diego Costa até o final da semana. O nome do jogador foi prontamente aprovado pela comissão do técnico argentino. O técnico argentino quer contar com o atleta. O clube e a comissão técnica do Vasco, ou seja, o departamento de futebol, nomeado hoje pelo Paulo Brax, e a comissão técnica entendem que é um jogador que chegaria para mudar o status desse elenco e ajudaria o Vasco tanto tecnicamente dentro de campo, quanto pela sua liderança fora dele para livrar o Vasco da zona de rebaixamento. Meus amigos, vamos ser coerentes. O Vasco hoje não tem time para cair a Série B do Campeonato Brasileiro. É o que eu falei com vocês lá no início do vídeo. É um time limitado, mas não é um time para cair a segunda divisão. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco quer encher quer encher o elenco, né, de atletas experientes. Diego Costa com 34, Pablo Veguete com 34, veio Praxedes, que nesses últimos anos tem mais partidas de Série A do que o próprio Vasco. Vem Paulinho Paula, que vestiu a camisa de vários clubes do futebol de Portugal e do futebol árabe. Vem Gary Medel trazer experiência, bagagem para tirar o Vasco dessa situação. E o caso do Diego Costa é exatamente isso. Trazer um atleta experiente, com qualidade técnica para ajudar o Vasco dentro de campo e costas largas para ajudar o Vasco fora dele. Então é um nome importante, o Vasco vê Diego Costa como um nome importante nesse projeto e o Vasco corre para até o final dessa semana, até sábado, oficializar a chegada do atleta ao Cruz Maltino. Por isso, Paulo Brax, nesta quarta, pegou um voo em direção a Madrid para negociar cara a cara, frente a frente, com o jogador. Te empolga, Diego Costa? Deixa a sua opinião nos comentários. Ramon Dias, que gosta muito, né, de atuar, de jogar aí
formar um time com 2 atacantes, então terá Diego Costa, Pablo Veguete e Sebastião Ferreira a opção para formar uma dupla de ataque. Vasco vê otimismo sim para fechar a contratação do jogador. Informação agora há pouco, lá do jornalista Wagner Fernando, é que o Paulo Brax tem reunião marcada com o atacante. Pelo lado do Vasco da Gama, há otimismo grande para um desfecho positivo. O Vasco entende que a experiência do atleta seria importante para o elenco. Contratações de Sebastião Ferreira e Veguete não anulam a negociação. Te empolga, torcedor? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, que a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira agitadíssima. Retornaremos amanhã às 7 horas da manhã com a Corda Vascão, contando com a presença de todos vocês. Então que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí no crescimento do nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.